Esta é uma aula da disciplina relacionada à prosódia experimental. O tema de hoje vai ser as hipóteses científicas na área de prosódia. Então, começaremos relembrando o que é, quais são as características de uma hipótese científica e logo em seguida darei exemplos na área de prosódia. Bom, a hipótese científica evidentemente decorre de uma teoria, formando uma ponte entre essa teoria e a metodologia. Tá? Devem ser claramente formuladas, expressam-se na forma de uma asserção o que deve ser testado. Por exemplo, se a duração da sílaba tônica é maior do que a sílaba átona. Tá? Isso é uma hipótese. Disparam procedimentos para sua confirmação ou rejeição, que normalmente é feito com base na estatística inferencial. Vamos começar com o primeiro exemplo, que é o tema chamado encontro ou choque acentual. Prefiro o encontro acentual, porque nós vamos ver que choque pressupõe um desfazimento, tem uma conotação negativa e pressupõe um desfazimento desse suposto choque. Nós vamos ver que, na verdade, não haverá desfazimento algum, contrariando uma das teorias dominantes na área de fonologia métrica. Então, em relação aos elementos de um ciclo experimental na área de prosódia, observa-se, em alguns casos particulares no inglês, como é normalmente colocado como motivação para essa teoria da regra do ritmo, como nós vamos ver, é que haveria desfazimento de um choque acentual inglês-americano, em que, isoladamente, o numeral 13 é acentuado na última sílaba, quando no sintagma 13 man, ele se deslocaria para a primeira posição. Tá? Pressuposto estão em jogo o mecanismo de implementação do acento frasal, definido como acento dentro de um grupo chamado grupo acentual, que reúne algumas palavras, e um desses acentos primários será a cabeça desse constituinte e é denominado assim de acento frasal, em inglês phrase stress. Então, naquele caso, 13 man, ele seria na palavra man, e com acento frasal secundário na palavra 13, deslocado para a primeira posição. A hipótese é que, se isso for verdade, pode-se formular dentro da fonologia métrica a hipótese de que os correlatos acústicos de acento frasal indicariam o deslocamento do acento lexical para a primeira sílaba da palavra 13. Então, evidentemente, para provar, mostrar essa hipótese de que há marcas acústicas do acento lexical na primeira sílaba da palavra 13, montaríamos um corpus e para a montagem desse corpus teríamos que ter cuidado sobre que estilo de locução nós teremos dar conta disso. Espontâneo, leitura, ativa, etc. Tipo de enunciado que estaria sendo produzido, número de sujeitos, número de frases, tipo do choque, natureza sintática, língua, repetições dessa frase. Tudo isso são questões que se colocam na hora da montagem de um corpus, que faz parte da metodologia para confrontar a hipótese a partir dos dados da análise acústica e estatística. Tá? Bom, então, voltando aí, a segunda fonologia métrica, que propõe uma representação em grade, em que o acento lexical 13 está na segunda sílaba, então está ali marcado com uma coluna com 2x. Man, isoladamente, é um monossílabo tônico, evidentemente, mas no sintagma 13 man recebe 3x numa coluna, porque ele é o acento frasal. Então estaria em direito. Então a grade métrica diz que se configura essa grade como de choque acentual, porque essas duas últimas maiores colunas aqui, a de teen e man, não tem nessa linha do meio, entre esses dois x, nenhuma coluna de x ou nenhum x ali, no fundo é nenhuma sílaba que poderia permitir uma alternância entre sílaba forte e fraca. Então aqui não há alternância entre sílaba forte e fraca, portanto a regra do ritmo prediria que esse x se deslocaria para a primeira sílaba para poder, digamos assim, suavizar, permitir a alternância e constituir uma grade dessa maneira. Tá?
Então, eles definem isso como stress clash em inglês, short acentual em inglês, em português. Teorias paralelas indicariam que uma das teorias que eu propus em 2006 é de que, segundo o modo de constituição do ritmo da fala, não haveria choque algum ao nível lexical, porque esse nível lexical é só usado como uma espécie de âncora para a realização do acento frasal, que seria apenas o acento, no caso do exemplo aqui em man, então seria opaco em relação a qualquer acento lexical nessa realização, então não haveria desfazimento algum. Tá? Então, né, segundo essa teoria, a previsão seria oposta, que o correlato mais importante do acento lexical em português e a duração aumentaria progressivamente até o acento frasal, quanto mais próximo este for, maior seria a duração na unidade. Então, para essa teoria de modelos de osciladores acoplados, haveria um reforço da duração em tim e não um enfraquecimento dessa duração, uma duração mais curta, portanto. Tal que é justamente a previsão da fonologia métrica. Então, se a gente representar isso por barras, numa sequência hipotética, agora já em português, onde teríamos essas duas frases aqui, uma chamada controle, já vou explicar por quê, Bordeaux chinês derramou-se pela mesa, e outra chamada experimental, que é o Bordeaux chucro derramou-se para a mesa, teríamos essa previsão. Na palavra Bordeaux, que é oxítone, portanto, teria correlatos acústicos do acento lexical em do maiores, portanto, nessa segunda sílaba, e o mais importante deles é a duração silábica, então seria esses barrinhos mostrando que teria mais duração em do, né? Tanto segundo a teoria da fonologia métrica, porque na fonologia métrica também, porque esse chi é átono, essa sílaba chi é átono, então não tem choque acentual nenhum, não tem nenhum motivo para desfazer esse acento, então também a fonologia métrica faria a predição de que a segunda sílaba do teria marcas acústicas relativas ao seu acento, à implementação do seu acento lexical. E a mesma coisa prevê a outra teoria. Então, para essa frase, as duas teorias preveem a mesma coisa. Mas o interesse é a frase experimental, que é Bordeaux chucro, onde dois chu são lexicalmente acentuadas, portanto, configurando o choque acentual segundo a fonologia métrica, que aplicaria a regra do ritmo para desfazer. Então, ela faria a predição de algo assim. Mais marcas de acento da implementação do acento lexical sobre a primeira sílaba, portanto, havendo desfazimento do choque acentual, enquanto que outra teoria prevê exatamente o contrário, um reforço da duração da sílaba do, por estar mais próximo justamente da implementação do acento frasal sobre chu. Então, veja que é interessante a verificação dos correlatos no contraste entre essas duas teorias, porque elas prevêem exatamente o oposto. A frase controle é necessária para a gente comparar justamente as marcas do acento de Bordeaux numa situação em que não há desfazimento que não há nenhum motivo para para desfazer o choque acentual na fonologia métrica, como também, evidentemente, também não há nenhum motivo para mudar o padrão acentual em Bordeaux, porque nesse está mais distante, na implementação do acento frasal, versus a experimental. Então, se houver alguma mudança nos parâmetros marcadores de acento na frase experimental, quando for comparar os dois Bordeaux, controle experimental, haveria uma diferença importante em relação às duas sílabas nas duas situações. Tá? Bom, então gravamos enunciados com alguns falantes, se não me engano eram 5. Então aqui acho que dá para ouvir um exemplo. Bolor sexta-feira à noite. Eu comi bolo sexta-feira à noite. Então as duas frases em sequência. Vou colocar de novo. Eu comi bolor sexta-feira à noite. Eu comi bolo sexta-feira à noite. Não sei se dá para perceber, não me parece nada que pareça com comi, né? Alguma coisa que inverteria oxítona para oxítona. Agora essa daqui. O Bordeaux chinês derramou-se pela mesa. O Bordeaux chucro derramou-se pela mesa. Tá, agora essa. Um lindo bebê carmim. Um lindo bebê calvo. Parece que falou baixou e não caiu.
Parece que falou baixo e não alto. Tá? Com um dos locutores, aqui em cima é sempre a situação experimental, embaixo é a situação, desculpa, em cima a situação controle, tá? Se quer dizer sem encontro, se quer dizer com encontro, então a controle está aqui acima, então ele abordou chinês, situação controle, bebê caminho, situação controle, falou, baixou a situação controle, enquanto as outras são situação experimental. Tá? Observem que a frase de diferentes naturezas, com diferentes fronteiras sintáticas, aqui entre o verbo e o substantivo, aqui dentro de um sintagma nominal, aqui também no sintagma nominal, mas aqui no sintagma numa frase que é só sintagma nominal, certo? Aqui está numa sentença inteira, em que aqui o sintagma nominal é sujeito, aqui é o único sintagma nominal, e aqui é uma expressão indireta, né? Então veja diferentes situações para a gente ver se elas poderiam justificar o eventual desfazimento de acento em alguma dessas situações, tá? Foram gravadas algumas repetições dessas frases, entre 5 e 10, se não me engano. Acho que estão aqui as informações, né? Fizemos, acho que, em 2 momentos, com aquelas frases que eu acabei de mostrar, foi o único locutor. Com outras frases foram 3 locutores. Aqui fizemos 10 repetições, e esse locutor tinha cerca de 25 anos, então, com isso verificamos, consideramos isso como um estudo piloto, para depois expandir com mais locutores. Vimos que 10 repetições eram mais do que suficiente, diminuíram para 5, e tentamos verificar uma situação de café pilão versus café frio, tá? Onde tentamos manter uma labial depois de café, não dá muita diferença. Também na situação controle experimental, para ver para que lado iria a mudança na frase experimental. Então medimos sílaba fonológica, rima, unidade que vai do início de uma vogal até outra. Também avaliamos a curva melódica nas frases. Tá? Publicamos isso em 2 momentos, um deles foi em 2003. Então as rimas, não encontramos para as rimas, né? Vogal eventual, vogal de núcleo, eventual coda. Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre a condição experimental e a condição controle. Para as sílabas encontramos uma diferença na sílaba fonológica, justamente numa das frases, de pares de frase, em Bordeaux, com maior duração justamente na sílaba do, que vocês estão vendo aqui, mas na condição experimental. Tem mais duração em do na condição de Bordeaux, chucro. Então, nenhum indício, portanto, de desfazimento de acento. Quando a unidade VV de uma vogal ou outra, diferença significativa para todos e sempre a segunda unidade é mais longa que a primeira na palavra-alvo, ou seja, também no sentido do modelo de acionadores acoplados. Do ponto de vista da entoação, durante a sílaba tônica começa tem um movimento ao longo da tônica, vocês estão vendo aqui de show, de falou, baixou, portanto situação controle, a subida da F0, azul, não falou baixo, vocês estão vendo que durante o bai, que é essa parte que também tem a mesma subida de F0, tá? Então não há nenhum indício de alguma diferença importante entre as duas condições. Então aqui está um exemplo. Parece que falou baixo e não alto. Parece que falou baixou e não caiu. Apenas um deslocamento natural da sílaba de F0 com o mesmo padrão na tônica nas duas situações. Então na sílaba, na situação de baixo, que é a situação experimental, não tem nenhuma diferença que caracterizaria, por exemplo, um acento sobre bai, sobre é a palavra falou que está sendo questionada, né? Baixo e baixou é simplesmente que dispara ou não o desfazimento. Como falou baixo, a vermelha justamente teria modificado de alguma forma falou, a gente poderia comparar antes do baixo, que é essa parte aqui, que vem antes, né? Não falou, e vejo que praticamente está nas mesmas condições durante a sílaba Fá, que é essa aqui, né, que eu estou mostrando a curva de F0. Então a diferença de poucos hertz na média, mas ela não é significativa. Tá? Em outra frase nós encontramos come bolo, alguma diferença,
justamente na palavra que está sendo avaliada, a palavra-chave, comi, tem uma pequena diferença nessa palavra, mas é de 4 Hz e que não é audível e, portanto, não teria nenhuma função comunicativa. Questões que a gente pode fazer em relação à hipótese científica e escolha de parâmetro acústico é porque a duração. Escolhemos a duração por ser, em português brasileiro, o principal correlato do acento, embora tenha mostrado também dados da frequência fundamental. Escolhemos, evidentemente, os mais próximos, falantes paulistas, poderiam ser feitos em outros dialetos, para ver se daria isso em outros dialetos. Universitários, mas poderia ser escolhido com pessoas letradas que pudessem ler o material não universitários. Escolhemos palavras isoladas em contraste justamente para aprender algo sobre o fenômeno de maneira controlada. Essas petições e a gravação são todas feitas para poder garantir a análise estatística. Utilizamos um teste de análise de variância, que eu não vou mostrar, porque não é o objetivo dessa apresentação inicial, para mostrar justamente aquilo que assinalei anteriormente. Os resultados foram publicados em 4 publicações, né, em 2002, 2003 e 2004, com diferentes coautores. Outro exemplo que eu acho muito interessante para a discussão de hipóteses científicas é o do Perceptual Center. O que é o Perceptual Center? É uma verificação desde a década de 70, 80, de quando a gente é solicitado, por exemplo, a sincronizar um metrônomo sonoro que a gente ouve, por exemplo, no fone de ouvido, tá? Que, vamos imaginar uma nota, né? Ti, 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 com alguma sílaba que a gente estaria, claro, eu dei um exemplo de sílaba, mas seria uma nota musical, sincronizando com a sílaba que a gente estaria produzindo, como pá, 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 com essa nota que a gente ouviria. Os pesquisadores lá na década de 70 e 80 perceberam que o indivíduo sincroniza esse tom, que tem uma duração mínima, com a transição da consoante para a vogal. Então, seria o ponto de sincronismo. Esse ponto, no fundo, é como se a sílaba acontecesse num instante de tempo na transição CV. Fosse, digamos assim, o centro de gravidade da sílaba. Então, a hipótese subjacente seria de que a distância entre a batida do tom puro e a transição CV seria nula e independesse da consoante da vogal. Seria a teoria proposta pelos autores inicialmente. Então, nós começamos um trabalho antes de 2004, publicamos em 2005, utilizando o locutor paulista que sincronizava o metrônomo com 21 tipos de sílaba em sequências idênticas em 3 taxas do metrônomo. Tá? 80 batidas por minuto, 108 batidas por minuto e 138 batidas por minuto. Tá? E depois fizemos análise estatística e, evidentemente, depois da medida da distância do tom puro em relação ao início da vogal, para saber justamente em que direção confirmar ou não essa teoria. Tá? Então, essa teoria é muito relevante porque diz respeito ao ritmo da fala. Como que nós percebemos esse ritmo, como que nós sincronizamos eventos que não são fala, mas também como nós percebemos coisas simples como a taxa de elocução, que é a velocidade com que a gente fala. A gente mede essa taxa a partir justamente das transições de consoante para vogal, ou seja, a partir dos inícios da vogal. Tá? Trabalhos na área de psicofísica, na década de 80 e início da década de 90, mostraram a relevância do Perceptual Center, por exemplo, no trabalho de Pompino Marshall e de Sophie Scott, de 93. Tá? Então, como eu falei, nós fizemos um experimento cuja tarefa era produzir uma sequência de sílabas em simultaneidade com a sequência de tons puros tocados via fone de ouvido. Paulista, de cerca de 20 anos, foi o locutor. Tinha inúmeras tarefas a fazer, por isso escolhemos uma apenas, mas depois esse trabalho se expandiu numa tese de mestrado defendida em Brasília, orientada pela Viline Lima, a tese da Ednizes Beluzzi, e em um trabalho anterior feito por Arantes, Viline Lima e outros autores, Alexandre Meirelles e Jussara Vieira, para avaliar em outras situações, em taxas diferenciadas com outros locutores. Tá?
Fizemos uma análise estatística de teste de valor único, ou seja, é uma análise que permite ver se uma distribuição de dados ela difere estatisticamente do zero, que é a nossa suposta hipótese, né? Que é a hipótese, desculpe, de que não haveria nenhuma diferença, nenhuma distância entre o tom puro e o início da vogal. Então, é a defasagem entre cada início de vogal e a batida do tom. Então, aqui foi medida entre a transição CV, que no nosso caso vai ser sempre o início da vogal, né? Porque todas as sílabas são CV. Com essa posição do tom puro que a gente considera o epicenter. Dividimos pelo período do metrônomo e multiplicamos por 360 graus para dar em graus esse Φ que é a fase. Tá? Usamos o metrônomo analógico dessa marca, Matrix, desse modelo, com taxas entre 40 a 208 batidas por minuto, mas como eu falei, eu vou mostrar de 3, a de 80, 108 e 138. A gravação foi feita com microfone unidirecional, tá? E as sílabas que nós combinamos foram 7 consoantes com 5 vogais, 7 consoantes com 3 vogais, dando 21 tipos de sílaba. Por que escolhemos essas consoantes? Escolhemos consoantes com baixíssima energia, como P e F, com consoantes como Sh, com mais energia, e vogais com menos energia, como I, e vogais com mais energia, como E e A. De forma que, combinando, nós teríamos sequências de Me com pouquíssima energia para muita energia e energias comparáveis, como é o caso de Mi. Tá? A consoante M tem muita energia em relação às outras consoantes, e o I tem baixa energia, daria pouca transição energética, que é justamente porque uma das teorias diz que a gente presta atenção na transição CV, porque é o lugar em que há uma transição forte de energia baixa para energia alta, que vai de acordo com o funcionamento dos neurônios primários que detectam esses eventos de transição de energia baixa para energia alta. Tá? A pessoa ouvia inicialmente algumas sílabas, 5 sílabas, depois, para se familiarizar, depois ela entrava, como se fosse entrar numa corda, né, numa brincadeira de corda, fazia 10 sílabas em sincronismo e depois a gente parava o metrônomo. Tá? Começamos com a taxa de locução confortável, que é ele falando sem nenhum metrônomo, ele falou as sílabas numa taxa de 108 batidas por minuto, tá? E depois nós haríamos segundo essa sequência, da confortável para mais lenta, mais rápida e a mais rápida de todos, tá? Interessante notar que essa batida, de sequência pá, 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 sem metrônomo, essa taxa corresponde a um período de praticamente 600 milissegundos, que é também o período de batida de um dedo em cima da mesa, mostrando uma certa coerência motora entre gestos diferentes e que também apoia teorias que vão dizer que o neocórtex do cerebelo controla em frequências as atividades motoras como batida de mesa, marcha, mexida de mão e oscilação mandibular. Resultados para a taxa de 108 batidas por minuto, que é a taxa mais confortável, deram que a hipótese nula, ou seja, as sílabas que estão aqui mencionadas, Pé, Pi, Fá, Sá, Lá, Lé, Rá, Ré e Mi, foram síncronas com o metrônomo, ou seja, não teria, em média, nenhuma distância entre o início da vogal dessas sílabas e a batida do metrônomo. Vocês podem ver que elas estão passando em torno do zero. Por exemplo, aqui a Pi está no meio, certo? Então a Pi está aqui, tá? Vejam que o diagrama de blocos passa pelo zero. A sílaba Pé está aqui. Vejam que a sílaba Pá está distante do zero, ela não foi considerada síncrona. Ele adotou uma estratégia diferente para a realização dessa sílaba. Vejam que sílabas com Sh, que são essas que estão aqui no meio, são bem afastadas do zero, não foram nem um pouco síncronas. E por incrível que pareça, aquela que deveria ser menos síncrona, que é Mi, que tem uma energia comparável da consoante da vogal I, foi síncrona com o metrônomo. Tá? Vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem ouvir da tarefa com a sílaba Xi, que não é síncrona. Xi, 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 xi. Olha, não é síncrona objetivamente, medindo, mas para quem está fazendo isso, ela está sendo síncrona para ele. Então, do ponto de vista da percepção da pessoa que produz, ela é síncrona, só não é síncrona objetivamente. Outra. Mé, 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 À medida que ela acelera, ele defasa.
me, 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 me. Tá vendo? Ele não consegue manter o sincronismo, parece que não ocorre ao mesmo tempo, tá? Porque vejam bem que me não era uma das sílabas que estavam em sincronismo, tá? Essa daqui está em torno do 20 milissegundos em média, estão vendo? Enquanto que essa do mi está em torno do zero. Então, me e ma não foram síncronos. Questões. As sílabas defasadas. A explicação que a gente dá é que provavelmente a dificuldade para o nosso sistema cognitivo de processar essa transição quando a energia é maior justamente da consoante, por isso que nenhuma das sh foi síncrona, e certamente o fato de ser uma determinada faixa de frequência deve confundir mais o sistema cognitivo, que não se deu no caso de mi, merece investigação ulterior. Tá? O que pode ser explorado ainda, como eu falei, que fator pode ser preponderante para o sucesso do sincronismo, várias coisas podem ser exploradas. Se a pessoa tiver experiência musical, favorece ou não a tarefa. Se eu acelero demais, se a pessoa consegue sincronizar ou não, foi justamente tema de trabalhos ulteriores, como de Mello em 2016, a dissertação de mestrado da Denise Beluzzi que eu comentei, mais locutores, dialetos diferentes, enfim. Então a hipótese foi confirmada parcialmente, né? Porque há realmente sincronismo para algumas sílabas, e a aceleração, a desaceleração, que eu não mostrei, mas do metrônomo desfavorece o fenômeno, tá? Então é isso que eu queria mostrar no dia de hoje e vejo para um outro encontro sobre outro tema em um outro momento.